Louvado seja o nosso Redentor, Jesus Cristo. Colossenses capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Os irmãos já sabem que estamos numa sequência Começamos aí no capítulo 1, fomos caminhando passo a passo, e na semana passada chegamos aí no capítulo 2, e caminhamos aí nos 3 primeiros versículos, o 1, o 2 e o 3. Vamos reler novamente capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. O interesse de Paulo pelos Colossenses é o título da nossa versão aqui. Assim diz o texto, Colossenses capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. O 7. Cuidando que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o 10. Também nele até o versículo 10, meus amados irmãos. Vamos orar mais uma vez. Ao invés de eu orar sozinho agora, em favor de todos nós, vou convidá-lo a fechar os seus olhos, a curvar sua fronte, e de maneira silenciosa, você falar com o Senhor agora, pedindo a Ele que fale à sua mente, ao seu coração. Peça a Ele. É um motivo único, um pedido único. Fala comigo, Senhor. Instrua-me nesta hora. Que a Tua palavra venha corrigir, venha exortar, venha educar, venha me consolar, venha responder. Depois de alguns instantes, vou pedir a nossa irmã Nathalie, que nos dirige a Deus com esse mesmo motivo, depois de alguns instantes.
Majestoso Deus e eterno Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua casa, de meditar na Tua palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo livre acesso que o Senhor nos dá à Tua palavra. Sabemos que muitos dos nossos irmãos espalhados pelo mundo não têm esse acesso que nós temos à Tua palavra, Senhor. E nós agradecemos a Ti por esse privilégio que o Senhor nos dá. Ó Deus, continua falando aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor. Rendemos graças a Ti por tudo que o Senhor já tem feito em nosso meio, Senhor Jesus. Obrigada por todas as coisas, continua conosco. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Colossenses 2, de 1 a 10. Nós lemos a primeira vez semana passada, nós relemos hoje, e se o Senhor permitir, nós ainda o releremos. Um capítulo extremamente precioso. De certa forma, esse capítulo 2 é meio alma da carta. Esta passagem que nós lemos, nesses 10 versículos, fala de um dos perigos que esta igreja enfrentava: render-se a falsos ensinos. Expressões como aqui no versículo 4, assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Repetido, por exemplo, no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Nós já sabemos os motivos pelo qual o apóstolo Paulo escreve esta carta. Duas razões principais, advindas do relatório do pastor desta igreja. Os irmãos já sabem que o apóstolo Paulo estava preso no calabouço romano, e Epáfras, o pastor dessa igreja de Colossos, viaja centenas de quilômetros, uma viagem penosa naqueles dias, para estar com o apóstolo Paulo e apresentar ali um relatório constando de 2 assuntos importantes. O primeiro deles, apresentando boas notícias, falando com o apóstolo Paulo sobre a lealdade que esta igreja tinha em relação a Cristo, de um modo geral. Esta igreja destacava-se por sua fé exemplar em Cristo Jesus, também no amor que possuía pelos demais irmãos, também pela esperança que lhes estava preservada no céu e pela palavra da verdade do Evangelho. Então, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, os irmãos já sabem que ele rende gratidão ao Senhor por essas boas notícias. E essas boas notícias são uma das razões porque o apóstolo Paulo a escreve. Mas o relatório, como os irmãos já acompanharam aqui comigo, o relatório constava um outro assunto. Epáfras relata que havia um perigo duplo que ameaçava aquela igreja. O primeiro deles era de que eles retrocedessem ao Egito, eles retrocedessem às práticas pagãs tão enraizadas naquela cultura. Esses novos crentes vieram de um paganismo ferrenho, de uma cultura idólatra, de perversões religiosas, de costumes perversos. E a pressão era muito grande para cederem, seja por conta da família, dos amigos, da tradição, ou tentarem de alguma forma caminhar nas duas direções, avançar nos 2 caminhos, sem romper certamente com
com o paganismo, com o velho homem. Assim como os nossos antepassados no deserto, que quando enfrentavam alguma pequenina dificuldade, sentiam falta do Egito. Eles sentiam necessidade de estarem na escravidão. A escravidão, olhando à distância, parecia mais agradável do que a liberdade, ainda que fosse no deserto. Então o apóstolo Paulo escreve a carta também com esta motivação. Eu disse que era um perigo duplo. O primeiro era esse, deles recaírem, voltarem às práticas pagãs, tentarem conciliar a fé em Cristo, que eles possuíam de maneira exemplar, com um apego muito grande ao passado. E o segundo perigo era o de seguirem conselhos dos falsos mestres para substituírem ou complementarem a fé que tinham em Cristo, lançando mão de recursos advindos dos homens. Paulo, aquele prisioneiro no calabouço em Roma, mais do que prisioneiro naquela cadeia, um prisioneiro de Cristo, com um coração cheio de amor, um amor genuíno pelos crentes de Colossos, decide escrever-lhes a mais cristocêntrica de todas as cartas. Não há uma sentença sequer em que ele não esteja apontando a centralidade em Cristo. E como eu creio que vocês já ouviram, não há remédio mais eficaz, não há arma mais poderosa, tanto para manter-lhes firmes naquilo em que eles já estavam indo bem, como proteger-lhes das ameaças e dos riscos que eles corriam: Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, no final do capítulo 1, ele vai dizer que esse mistério estivera oculto aos antepassados, mas agora é revelado, sobre justamente a suficiência em Cristo Jesus. Nosso tema geral, epístola da prisão. Eu acho até que vou colocar no plural. Não está, epístolas da prisão. As epístolas são 4, mas a prisão é uma só, tá certo. Já passamos por Filipenses, por Efésios e agora em Colossenses. E o tema desta passagem: Cristo, o excelso, o único e todo suficiente Salvador. Nós já sabemos que o apóstolo Paulo é instrumento desta mensagem. Ele é o despenseiro desta mensagem. E ele utiliza esta mensagem da boa nova da salvação, da boa nova do Evangelho, para afetar essas duas motivações, esses dois propósitos, dos quais ele escreve a carta. Para vocês continuarem firmes na fé em Jesus Cristo, e eu vou repetir isso algumas vezes, para vocês manterem-se firmes com a fé em Jesus Cristo, continuarem exercitando esse amor mútuo, para terem a sua esperança renovada no porvir, para que continuem permanecendo firmes no Evangelho da verdade de Jesus Cristo. Vocês precisam ouvir o que eu tenho para dizer. Vocês precisam ser reiterados sobre esta verdade de que Cristo é o suficiente, o inigualável, o incomparável, o único merecedor de nossa confiança total. Nenhuma igreja permanecerá firme no seu primeiro amor se não reconhecer a suficiência de Cristo. Nenhuma igreja estará protegida da apostasia, da fraqueza, do distanciamento, do desejo de voltar ao Egito, e não estará protegida das vãs filosofias, se não permanecerem fiéis a esse princípio. Nós vimos aqui alguns recursos que o Senhor permite ao apóstolo Paulo usar, ou o Senhor usa através do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, esta verdade é contra as vãs filosofias. Esta verdade proporciona, em primeiro lugar,
fortalece os corações. O apóstolo Paulo está aqui na carta fortalecendo os corações. Eu li para os irmãos aqui o versículo 2, numa outra versão que é mais esclarecedora para nós. Na nossa versão diz, para que o coração deles seja confortado. Mas em outra versão, traz uma tradução um pouquinho mais próxima do que deveria, que diz, para que o coração deles seja fortalecido. Então, esta verdade proporciona um fortalecimento do coração, é um recurso contra as vãs filosofias, os falsos ensinos. Em segundo, o que mais Paulo estava fazendo aqui nesse trecho? Estava unindo-os em amor, para que o coração deles seja fortalecido e vinculado juntamente em amor. E em terceiro lugar, Paulo os estava enriquecendo em pleno conhecimento. Isso tudo nós vimos no versículo 2. Para que o coração deles seja fortalecido e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Hoje nós vamos caminhar no versículo 4 e no versículo 5. No trecho em que nós estamos, logo depois de ensinar que os crentes deveriam alcançar toda a riqueza do pleno conhecimento em Cristo, ele faz um alerta: em Cristo vocês encontrarão toda a convicção necessária, todo o entendimento necessário, toda a compreensão necessária, a plenitude daquele mistério de Deus em Cristo, mistério de Deus que é Cristo, para vocês estarem fortalecidos e protegidos de toda a vã filosofia. E eu vou dizer mais, para que vocês consigam amparar-se diante de toda a vã filosofia, de todo ensino vão, de toda mentira. Ninguém vos engane com argumentos persuasivos. Não troquem os fatos demonstrados que apontam para a plenitude que está em Cristo com falsas argumentações. Estejam firmados na verdade em Cristo. Eu preciso admoestá-los desta forma. O caráter da pregação do apóstolo Paulo está centrado em Cristo, e Paulo vai dizer para os cristãos aquilo que é mais elementar no cristianismo: nossa fé precisa estar fundamentada em Cristo. É dele, é por meio dele e é para ele todas as coisas. Eu respiro por causa dele, eu penso por causa dele, eu existo por causa dele, eu me movo por causa dele. Eu não posso mais viver conforme a minha vontade e o meu querer, eu não posso confiar nas minhas habilidades. Esta igreja que é louvada por sua firme convicção, por sua fé firmada em Cristo, não pode sustentar-se nisso para sempre, não pode sustentar-se na sua tradição, na sua história, no seu currículo, nem no seu passado. Eles precisam renovar a sua fé em Cristo Jesus todos os instantes. E esta verdade não é só na carta de Paulo aos Colossenses. Qualquer igreja só se firmará, só prevalecerá, só avançará com o nariz fora da água, do mundo, da perversão, do paganismo, dos maus costumes, dos falsos ensinos, se estiver firmado em Cristo. A exemplo disso, a igreja de Corinto, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, relembrando-os de como ele estivera lá, relembrando-os também qual foi a mensagem que o apóstolo Paulo pregou entre eles. Eles estavam perdendo de vista qual era a mensagem que eles receberam, qual era o tesouro que eles receberam. Era uma igreja que crescia, que avançava, estava numa cidade grande e rica, era uma igreja rica, rica de dons, possui muitos dons, mas uma igreja que estava distante de Cristo, uma igreja imatura, que o apóstolo Paulo diz: eu ainda não posso falar com vocês como espirituais, e sim como carnais. Eu dei leite para vocês e ainda não posso dar alimento sólido. E o apóstolo Paulo então relembra
as bases, os pilares que fundamentavam a fé desses irmãos lá no princípio. Ele diz assim na sua primeira carta: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Esta era a mensagem. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É por isso que há um novo recurso aqui, que se apresenta para nós, nesses dois versículos, no 4 e 5. O apóstolo Paulo também está aqui ensinando-lhes que lhes estava protegendo como um atalaia. Como se proteger dos falsos ensinos? Aqueles falsos ensinos que o mesmo apóstolo Paulo adverte tantas vezes para Timóteo. Quantas vezes ele adverte a Timóteo, tanto na primeira quanto na segunda carta, usando expressões como, por exemplo, você precisa saber que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão desafeiçoados, amigos de contendas. Ele vai resumir: mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tu, porém, foge também destes. Ele fala sobre o desejo das pessoas de estarem cercadas por falsos mestres, que lhes ensinarão como lhe dando coceira nos ouvidos. O que pode então proteger-nos, meus irmãos, das sugestões que ouvimos, das vozes que ouvimos, externas e internas? Como caminhar no caminho firme, certo, em direção ao nosso alvo, ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus? É sermos relembrados a todo instante que Jesus Cristo, Ele é o excelso, Ele é o único e o suficiente Salvador, o único capaz de me manter firme nos seus próprios caminhos, de me levar a salvo em meio a tantos perigos. Alguns nós vemos, alguns nós nem vemos. Eu fico imaginando aquele texto de Jó, se ele estivesse vendo o que estava acontecendo. Quando os filhos de Deus se apresentam diante do Senhor, Satanás estava entre eles, justamente para se lhe opor a Jó. É assim que acontece com o sumo sacerdote Josué, na descrição que o profeta Zacarias faz, que ele estava diante do trono do Senhor e Satanás à sua direita para se lhe opor. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro atalaia. Atalaia significa guarda, vigia, sentinela, e ele se utiliza de recursos humanos, de pessoas, para exercitarem o seu papel. Essa é uma das razões por que Jesus chora diante de Jerusalém. Ó Jerusalém, que matas os seus profetas, mata aqueles que lhes são enviados, porque eles são os meus enviados para proteger vocês destas perversões, e vocês, ao invés de ouvi-los, vocês os apedrejam. É por isso que aqui o apóstolo Paulo está dizendo assim: para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, porque embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ouçam-me, não por minha causa, mas pela mensagem que eu tenho para vocês, porque é a única capaz de protegê-los. É a única capaz de mantê-los firmes quando os ventos contrários soprarem, e eu digo isso aqui a torto e direito. Quando você estiver diante de uma sepultura, diante de situações extremamente adversas, não há nada mais ninguém que possa sustentar você no caminho, porque você, como os discípulos naquele dia, vão se apavorar quando as ondas surgirem.
Não imagine que nós estamos livres de sucumbirmos diante das adversidades. Nós sucumbiremos assim como Pedro começou a reparar na força do vento e nas ondas e começou a submergir. Nós seremos como os 12 que estavam embarcados com Jesus, achando que iam perecer, mesmo com Cristo no barco. Nós não nos diferimos daquele povo que caminhava no deserto, que sentia saudade do Egito. Essa é uma das razões porque o apóstolo Paulo é tão vivaz, meus irmãos, é tão intenso. Ele chega a aparentar algumas vezes que era um masoquista, que tinha um prazer no sofrimento, mas não era um sofrimento sem propósito. Nós passamos aí, algumas semanas atrás, alguns domingos atrás, aí no capítulo 1, verso 24, quando ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Por que eu me regozijo? Por que eu me alegro? Porque eu tenho uma mensagem que manterá vocês firmes, porque vocês correm o risco de negociar essa fé em Jesus. Essa fé que eu elogiei vocês no início da carta, ela pode não permanecer com vocês, ou vocês podem não permanecer nela. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, a igreja. Ele vai dizer no 29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. E ele vai dizer no capítulo 2, verso 1, gostaria pois que soubesses com grande luta venho mantendo por vós. Não tem tempo para entreter vocês, não tenho tempo para distrair vocês, eu estou preso, eu não sei quantos dias, quantos meses me faltam ainda de vida. Eu me preocupo com vocês, me importo com vocês, e recebi do Senhor a incumbência. O título aqui é bem sugestivo, o subtítulo aí do versículo 24, a missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Preciso compartilhar esse mistério com vocês, preciso revelar esse mistério com vocês, que é Cristo. Cristo é a revelação desse mistério. Na Bíblia, por exemplo, nos livros de Ezequiel, de Abacuque, os profetas do Antigo Testamento são chamados de atalaias de Deus, pois eles eram responsáveis de vigiar e de alertar o povo dos perigos, dos riscos. No relatório de Epáfras, no relatório do pastor Epáfras, constavam informações de que haviam muitos falsos mestres, ou alguns falsos mestres, entre os colossenses. É como se o apóstolo Paulo falasse: quando alguém vier com argumentos atraentes, não vos deixeis levar por tal ensino e suas frases bem elaboradas. Se você não percebeu ainda que você corre esse risco, você está cego. Se você ainda não percebeu que existem vozes agradáveis, dando coceira nos seus ouvidos, aparentemente atraindo você para uma boa e consistente amizade, mas querendo na realidade tomar seu coração, você ainda não percebeu. Você ainda não percebeu. Paulo sabia o que poderia sustentar a fé desses irmãos, de mantê-los firmes e protegidos contra as vãs filosofias. Era Cristo o excelso, o único, o todo suficiente Salvador. Por isso que qualquer sofrimento que ele passasse não seria demasiadamente grande para ele poder levar as boas novas do Evangelho à igreja. Quando o apóstolo Paulo faz isso, ele demonstra-se ser um instrumento que Deus usa para refletir o que Cristo é para nós. Cristo é o verdadeiro guarda de Israel. Cristo é o verdadeiro atalaia. Cristo é o protetor. E Ele revela isso para nós,
usando Paulo, por exemplo. O nosso Redentor usa instrumentos humanos, usa-nos, a cada um de nós, para serem despenseiros dessa boa nova. Nós recebemos a incumbência de cooperarmos com Cristo. Nós recebemos chaves de uma despensa imensa, infindável, que é a multiforme graça do Senhor, e que deve então jorrar de nós dessa fonte de água límpida. Nós encontramos, por exemplo, na ocasião da conversão de Saulo de Tarso, aquela narrativa da visita de Ananias, um discípulo do Senhor, que vai ter com o apóstolo Paulo. O texto diz assim para nós: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Este é para mim um instrumento escolhido. Esta mensagem protege a igreja. É a mesma mensagem que alcança o perdido. Muitas vezes nós achamos que o que vai trazer a conversão daquele filho que está distante é uma programação muito animada dos jovens na igreja. Talvez nós corremos o risco de achar que o que pode atrair crianças para a igreja é ter um parque temático dentro do prédio da igreja. Podemos achar o que pode trazer, ou que pode amolecer o coração endurecido daquele marido descrente é uma reunião de homens com um café bem elaborado, ou que pode converter o coração daquela esposa cujo coração ainda está endurecido, são chás bem elaborados pelas irmãs da igreja. Isso que vai atrair, que vai converter, que vai trazer as pessoas a Cristo. Mas o apóstolo Paulo sabia que não existia nenhum outro poder à nossa disposição. Não havia nada que ele pudesse fazer para alcançar corações empedernidos, como o dos habitantes de Listra, que confundem ele e Silas como encarnação de divindades pagãs e querem adorá-los. E Paulo, ao rejeitar a adoração, é apedrejado na entrada da cidade. Somente isso poderia alcançar o coração daqueles falsos sábios em Atenas, e os de Tessalonicenses, e aqueles que usufruíam de uma jovem possessa em Filipos. Somente o Evangelho de Cristo poderia fazê-lo, e somente esse Evangelho pode manter aqueles que já foram salvos firmes nos caminhos do Senhor. Esta é a mensagem que protege a igreja, que protege o seu coração daquela fala mansa do seu amigo, do seu familiar, ou daquela tradição que você está arraigado há tantos anos. Esta é a verdade que se deve crer, e crer é a garantia da proteção contra os ensinos vãos, as propostazinhas que recebemos, os convitezinhos que recebemos, que fazem com que nós neguemos a Cristo a torto e a direito, sem perceber. Não só Paulo, mas todos os que proclamam essa verdade e procuram viver essa verdade, são despenseiros dessa multiforme graça do Senhor. Tem pessoas vivendo às cegas, muito próximos de nós, e nós não encontramos qual o remédio para poder ajudá-las. Há muitos que estão abatidos na fé, e nós não sabemos o que dizer para elas.
Falamos há poucos dias aqui na Escola Bíblica Dominical que muitos, e eu falo isso com tristeza, dos que fazem o que eu faço, que deveriam tão somente pregar Cristo, estão recomendando solução para as pessoas em consultórios. Você está com problema no casamento? Você precisa de um terapeuta. Sem nenhum preconceito, irmãos. Nós precisamos de Cristo. O marido precisa morrer para si mesmo e ter seu coração centrado em Cristo. Deixar de ser arrogante, orgulhoso e egoísta com a sua esposa. Porque as contendas dentro de casa se dão por causa da dureza do coração. Não é por causa de incompatibilidade de gênios. Não é por causa de distorções no relacionamento, problemas de comunicação. É por causa do orgulho, da vaidade, da avareza, do egoísmo. Eu quero encerrar esse trecho, esses 2 versículos, em que o apóstolo Paulo se coloca aí como esse defensor da igreja, lendo um versículo da carta aos Hebreus. Não precisam ir lá. E esse texto, se vocês não sabem, a carta aos Hebreus não foi eu quem escrevi, ok? Não foi eu. E o comentário que eu vou ler foi escrito no século XVI também, não foi eu quem escrevi. Não foi eu quem escreveu. Pode parecer que eu estarei legislando em causa própria, mas não. Eu quero encerrar apresentando um dos recursos que Deus apresenta para nós, para nos preparar contra as vãs filosofias. Quando Ele fortalece o nosso coração, como nós vimos, quando Ele nos enriquece em pleno conhecimento, quando nos aprimora no amor mútuo e também quando coloca sobre nós os atalaias. As famílias crentes precisam entender que os seus maridos são atalaias que Deus colocou lá. Se você é marido e você não age como um atalaia, não é aquele que é um instrumento do Senhor para fortalecer o coração da sua esposa, dos seus filhos, ensinar e demonstrar o amor mútuo. Se você não é aquele que os enriquece do pleno conhecimento de Cristo, e você não é um instrumento de proteção da sua família, você está em gravíssimo pecado. Porque Deus não chamou você para ser marido para fazer qualquer outra coisa além dessa. Esse texto vai falar para nós que o Senhor coloca guias sobre nós, referências sobre nós. E por mais distante que uma igreja esteja, por mais joio que haja dentro, misturado com o trigo, segundo a instrução do Senhor na parábola, é o único lugar que nós ainda encontramos trigo, é nesse lugar. Há falsos mestres na igreja de Colossos, de Corinto e de qualquer igreja. Há falsos ensinos nos corredores e às vezes nos púlpitos. Mas se há um lugar que ainda se encontra alguém genuinamente seguidor de Jesus Cristo, é num lugar como esse. E o versículo diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Eu quero então direcionar o comentário agora, apontando os maridos como esses vigias, como esses guias, os maridos em relação às esposas, os pais, papai e mamãe em relação aos filhos. Então os filhos precisam olhar para o papai e mamãe, entendendo que esse versículo é para você. Você é filho, depende dos seus pais, esse versículo é para você. Você, esposa, esse versículo é para você também. Igreja, olhe para os seus líderes, aqueles que o Senhor lhes confiou, os seus presbíteros
docentes e presbíteros regentes são os vossos guias. Então, essa fala é para todos nós que estamos sujeitos a alguma autoridade. E eu vou ler então um comentário escrito no século XVI, porque me dá completa isenção para poder ensinar isso aqui, sem parecer que estou legislando em causa própria. O autor da Epístola aos Hebreus ordena primeiramente a obediência e depois a honra que se deve tributar aos seus guias, aos seus líderes, maridos, papais, pastores. Ambos esses fatores, obediência e honra, são necessariamente requeridos para que o povo tenha tanto confiança nos pastores como reverência para com eles. Ao mesmo tempo, é preciso observar que o apóstolo, o autor da carta, assim como compreende Calvino, se preocupa somente com aqueles que fielmente exercem seu ofício. Aqueles que nada possuem além de um título, e ainda aqueles que usam mal o título de pastor para a destruição da igreja, merecem muito pouca reverência e menos confiança ainda. O apóstolo declara isso expressamente, dizendo que eles velam por vossas almas, visto que isso não se aplica a qualquer um, senão a aqueles que verdadeiramente líderes e que de fato honram o título que levam. Não direi nada mais para descrevê-los, senão que no momento farei este único comentário, que quando se nos ordena que obedecemos a nossos pastores, que cuidadosamente e sabiamente distingamos aqueles que são genuína e fielmente líderes, porque se porventura honrarmos indiscriminadamente a qualquer um ao sabor de nossos gostos, poderemos estar prejudicando os bons. Além do mais, perderá a validade a razão aqui adicionada de que são dignos de honra, precisamente em virtude de velarem por nossas almas. Mais um pequeno trecho. O autor, por que velam? O autor quer dizer que quanto mais pesada é a responsabilidade deles, pastores, maior honra merecem, pois quanto mais alguém sofre por nossa causa, e quanto maior for sua dificuldade, e maiores os riscos que enfrentam por nós, maiores também são nossas obrigações para com eles. O ofício dos bispos é de tal proporção que envolve as lutas mais renhidas e os perigos mais extremos, de modo que se realmente desejamos ser agradecidos, dificilmente nos seria possível recompensá-los como merecem. Demais, visto que hão de prestar contas a Deus por nós, seria uma desgraça se porventura não os levássemos em conta. O autor da Epístola aos Hebreus prossegue lembrando-nos quão grandes benefícios nos advém de sua preocupação por nós. Se a salvação de nossas almas nos é preciosa, então aqueles que velam sobre elas não devem ser de forma alguma desconsiderados. Ele, pois, nos ordena a que sejamos dispostos e prontos a obedecer, de modo que nossos pastores também, espontânea e alegremente, possam fazer o que for necessário no cumprimento de seus deveres. Se seus espíritos se sentem opressos pela tristeza e pelo cansaço, ainda que sejam sinceros e fiéis, serão dominados pelo desânimo, porque suas energias se esvairão ao mesmo tempo que sua alegria. O apóstolo, pois, diz que será algo completamente sem proveito para o povo provocar lágrimas e mágoa em seus pastores, movidos por ingratidão. Ele adicionou isso para demonstrar que não podemos ser incômodos ou desobedientes aos nossos pastores, sem pormos em risco nossa própria salvação. Dificilmente 1 em 10 leva isso em conta. Portanto, faz evidente quão descuidosos geralmente somos em relação à nossa salvação. Nem é de estranhar que hoje muito poucos se encontram que zelosamente velem pela igreja de Deus. Além disso, há muito poucos, como Paulo,
que abram seus lábios quando os ouvidos do povo se encontram fechados, e que alagam seus próprios corações quando o coração do povo se encontra amesquinhado. O Senhor pune a ingratidão, que prevalece quase por toda parte. Portanto, lembremos-nos de que devemos levar a culpa de nossa própria obstinação, toda vez que nossos pastores desmaiam no cumprimento de seus deveres, ou são menos diligentes do que deveriam ser. E eu encerro com o apóstolo Paulo dizendo para a igreja como um que vela pela alma deles: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Assim digo, que ninguém vos engane com raciocínios falares, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e tenha misericórdia de nós, e nós continuaremos ouvindo os recursos que o Senhor colocou à disposição desta igreja para proteger-lhes contra as vãs filosofias.